Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, queridos, então, Atos, capítulo 14, versos de 8 a 18. Eu leio aqui e os irmãos acompanham, por favor. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter, ou simplesmente o deus grego Zeus. E a Paulo chamavam de Mercúrio, ou simplesmente o seu mensageiro, que seria Hermes. Porque era este o principal portador da palavra, era Paulo quem pregava, quem tomava a palavra. Verso 13, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Amém. Esse aqui é o texto, queridos, emblemático, que temos aqui o desafio de meditarmos com os irmãos. Bom, então estamos aqui prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos e chegamos hoje aqui então à cidade de Listra. Depois de Barnabé ter iniciado essa primeira viagem de Paulo, que começou lá em Antioquia da Pisídia, de onde eles foram expulsos desta cidade por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e de também passarem pela cidade de Icônio, quando eles foram ali ameaçados de morte. Nesta passagem aqui pela cidade de Listra, onde eles viajaram cerca de 30 quilômetros para chegarem até aqui, o autor de Atos, que é Lucas, ele focará a sua narrativa nesta cidade em 2 episódios. Este da nossa leitura, que é o primeiro episódio, em que o homem ele é poderosamente curado, e o episódio seguinte, que é a partir do verso 19, que vai tratar aqui da violência a que foram acometidos Paulo e Barnabé, porém que nós veremos isso na nossa reflexão do domingo. Então nós temos 2 episódios aqui em Listra. Hoje ficaremos com este primeiro episódio de uma cura poderosa deste aleijado. Então vamos lá, queridos? Bom, nos 3 primeiros versos da nossa leitura, que são os versos 8, 9 e 10, nós vemos aqui que um grande sinal é realizado pelas mãos de Paulo. Um homem, não é isso, queridos? Aleijado de nascença, e olha o que diz aí no verso 8, o qual jamais pudera andar, ele então é poderosamente curado. Queridos, olha o que diz o verso 10, ele saltou. Ele andava, ou seja, a cura foi tão incrível, foi tão poderosa, como é dito aqui, que não se via neste homem mais qualquer sequela da sua vida anterior em relação a esta enfermidade que ele tinha, o qual jamais pudera andar, agora anda e até salta. Então, que milagre de fato poderoso!
realizado pelas mãos de Paulo, só visto na Escritura aqui no Novo Testamento, pelas mãos do próprio Cristo Jesus, e também nos remete aqui aos poderosos milagres pelas mãos de Pedro e João, aqui no início, inclusive, de nossa leitura no livro de Atos. O que isso quer dizer para nós? O que isso pode nos acrescentar? O fato de que pelas mãos de Paulo, nós vimos aqui uma ação poderosa, miraculosa de fato de Deus na vida de Paulo. Queridos, o sentido é o seguinte: este milagre, realizado pelas mãos de Paulo, torna-se muito significativo para qualquer leitor do Novo Testamento, pois é aqui que nós veremos a mão de Deus sobre a vida de Paulo, a semelhança de como era sobre a vida dos demais apóstolos. Corroborando então aqui com o quê? Com a simples ideia de que, de fato, Paulo era um verdadeiro apóstolo de Cristo, mesmo que não tivesse convivido com os 12 discípulos, com os discípulos no início da caminhada de Cristo, mesmo que ele não tivesse de fato andado com a pessoa de Cristo, ele era um adolescente, uma criança ainda. Porém aqui nós vemos o testemunho que de fato ele era um apóstolo. Isso é importante para a nossa leitura e para o nosso olhar para os restantes dos escritos de Paulo, a fim de tomá-los como autoridade escriturística, inspirada para as nossas vidas. O apóstolo Paulo mesmo, ele toma esta autoridade, ele reconhece isto, quando ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 15, versos 9 e 10, quando ele diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E aí ele continua dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei, olha o que ele chega a ponto de dizer, antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, os demais apóstolos, aqueles inclusive que conviveram com Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo, termina dizendo: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, torna-se muito significativo para o leitor do Novo Testamento compreender aqui o apostolado de Paulo. É o que nós conseguimos identificar aqui nesta cura, nesta narrativa, nesses versos. Mas ainda a despeito desses 3 primeiros versos que nós lemos hoje, queridos, nos chama a atenção 2 coisas que estão no verso 9. Então vamos lá, primeira coisa que nos chama a atenção: que este aleijado, ele fora poderosamente curado, porém não antes de ouvir a pregação do Evangelho. Olha o que diz lá no verso 9: esse homem ouvir Paulo falar, para só então ele ser curado. Ele primeiro ouviu Paulo falar, para que só então ele fosse curado. Queridos, o que isso significa? Significa que Deus cura apenas aqueles que ouvem a sua palavra? Não. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é bondoso. Por exemplo, quando o Senhor ouve a oração da igreja, da minha vida, da sua vida, quando nós oramos por pessoas que até mesmo rejeitam a Deus, por vezes nós vemos a boa mão do Senhor guardando estas pessoas. Então não, a questão aqui não é esta. Não é que Deus o curou porque ele ouviu a sua palavra. O significado desta cura ter ocorrido depois do aleijado ouvir a Paulo serve-nos para o seguinte, queridos, para confirmar aquilo que nós já tratamos na nossa última reflexão, de que para Paulo, o que de mais importante ele tinha para oferecer as pessoas era a salvação, e a salvação por meio da pregação. Portanto, as curas, os milagres, todas essas coisas vinham de forma a serem acrescentadas ao que era mais importante. Portanto, a ênfase aqui, conquanto nos chame a atenção a cura de um aleijado, a ênfase ainda está de fato em que este homem ouviu Paulo falar. E aí, meus irmãos,
A segunda coisa que nos chama a atenção nesse verso 9, como consequência desta primeira situação, é a seguinte: é a observação que o autor faz a respeito de uma possível motivação de Paulo para ministrar a cura ao aleijado, quando ele diz o seguinte: vendo que possuía fé para ser curado. Então preste atenção, o texto diz que Paulo, na observação do autor, que Paulo, ao ver, vendo que possuía fé para ser curado, aí Paulo vai e cura este homem. Vou fazer a mesma pergunta do que o ponto anterior. O que isso significa? Que Paulo só curou aquele aleijado porque viu que ele tinha fé? Será que é isso que o texto está dizendo? Queridos, eu vou responder da mesma forma que eu respondi a pergunta anterior. Não é isto. Na verdade, queridos, essa expressão aqui, nesta observação de Lucas, o autor, apenas aponta para o fato de que Paulo observou sim neste aleijado uma certa expectativa sim de ser alcançado pela graça de Deus, de ser alcançado por esta cura. E por quê? Por qual motivo? Por que este aleijado ele apresentou expectativas de ser curado? Por um único motivo: porque ele primeiro ouviu a pregação. E se ele ouviu de fato a pregação atentamente, ele então compreendeu o Evangelho, compreendeu que Deus era poderoso para fazer, inclusive, muito mais daquilo que ele poderia esperar. Nesse sentido, meus irmãos, o comentarista Werner de Boer, ele diz o seguinte: quantas coisas podem passar-se no coração de uma pessoa que ouve pela primeira vez o Evangelho? Se ouvirmos o Evangelho e de fato compreendermos a riqueza do Evangelho, o poder que Deus tem, queridos, podemos esperar dele qualquer coisa. Quem ouve atentamente o Evangelho e compreende o poder que Deus tem de salvar o pecador, curar uma doença, é algo simples então, para Deus, mesmo um aleijado de nascença, a fim de voltar a andar. Foi nesse sentido aqui, queridos, que certa vez Jesus, ao lidar com o sofrimento de um pai que tinha um filho pequeno, que desde a sua infância vivia possesso por espíritos malignos, Cristo olhou para o sofrimento deste pai e disse para ele o seguinte, quando ele clamou a Cristo para que expulsasse os demônios de seu filho. Ele disse assim, Jesus disse assim para este pai, está lá em Marcos 9, 23, tudo é possível ao que crer. Então este é o sentido deste aleijado. Ele ouviu o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ele propôs em seu coração verdadeiras expectativas de ser curado, de ser salvo, porque ele entendeu a pregação do Evangelho. Foi isso que Paulo viu certamente na vida dele. Versos 11 e 12. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, a língua deles, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Queridos, olhar para esses dois versos traz-nos a seguinte constatação: é impressionante como o ser humano tem a tendência à idolatria o tempo todo. O tempo todo, queridos, nós vemos essa tendência na vida de qualquer pessoa. As nossas igrejas estão cheias de pessoas com resquícios de idolatria em suas vidas. Desde aquele crente que idolatra o seu pastor, o seu apóstolo, ou que idolatra coisas, ou que idolatra orações. Eu só serei abençoado se a oração forte de fulano de tal for feita para a minha vida. Idolatria, queridos, idolatria, parecendo que esquecem-se esses irmãos da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, queridos, essa é a questão que Paulo apresenta aqui. É interessante que o ser humano nunca gosta de coisas simples.
sempre tem que ter algo mais. Sempre tem que ter algo mais belo, de maior valor. O ser humano nunca se contenta com coisas pequenas. Sempre deseja coisas espetaculares. Por vezes vemos isso nos cultos de nossas igrejas, aonde se oferece de tudo para embelezar o culto, deixando o que é mais importante, Jesus Cristo e seu Evangelho, de fora. Verso 13, 14 e 15. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então vocês entenderam aqui? Eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. E aí o sacerdote desses deuses reúne as multidões e vão lá para sacrificar para Paulo e Barnabé. Verso 14, porém ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Queridos, Paulo e Barnabé, ao rasgarem aqui as suas vestes diante desta situação, eles demonstram um total desapontamento com o que estava acontecendo ali. Como que dizendo mais ou menos assim, como se Paulo dissesse para Barnabé e Barnabé dissesse para Paulo: onde é que nós erramos na pregação do Evangelho aqui nesta cidade? Aonde que nós erramos? O que deixamos de ensinar? Como é que este povo, depois de ouvirem a nossa pregação, entenderam que poderiam sacrificar para as nossas vidas? Talvez esse fosse o sentimento, apresentando aqui o seu desapontamento e completa frustração com o que estava acontecendo. Querido, eu quero dizer o seguinte: frustrações semelhantes continuam acontecendo nos dias de hoje, com os bons pastores de hoje. Sabe de que forma? Quando eles se propõem a pregarem a simplicidade do Evangelho, a verdade sobre Cristo, e após essa pregação, nos dias de hoje, terem que ouvir alguns irmãos rejeitando a simplicidade da pregação do Evangelho, como que dizendo o seguinte: cadê a palavra forte? Cadê a revelação para a minha vida? Cadê a promessa de Deus? Cadê a minha bênção? É isso que eu quero ouvir no sermão. É frustrante para um pastor olhar para as suas ovelhas e perceber que elas não estão compreendendo nada do Evangelho. Não pela falha daquele que explica, mas pelas expectativas completamente equivocadas das pessoas que se propõem a ouvir os sermões das nossas igrejas, com expectativas de prosperar, de tão somente serem curadas, abençoadas. O comentarista Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte, de forma muito interessante. Observando o texto, ele diz: não lemos aqui que Paulo e Barnabé tenham rasgado as suas vestes quando o povo falou em apedrejá-los, como na nossa reflexão anterior. Mas eles rasgaram as suas vestes quando o povo falou em adorá-los. E aí Matthew Henry vai dizer: eles não puderam tolerar isto. Eles não puderam tolerar a prática de irmãos, daqueles que ouviram o sermão, que não fosse condizente com o que foi pregado. E aí eu te digo, queridos, nós temos visto isso demasiadamente em nossos dias. É intolerável para mim como pastor olhar para pessoas que ouvem a pregação e terem uma prática de vida completamente não condizente com os ensinos da palavra de Deus, principalmente quando vemos isso na vida de crentes, de irmãos nossos.
Diante dessa frustração, desse desapontamento, é o que faz aqui Paulo e Barnabé, de modo muito sério, questionar: senhores, por que fazeis isto? Queridos, essa pergunta aqui do verso 15, ela deve bater a porta da nossa alma e nos incomodar, a fim de analisarmos profundamente a nossa prática de vida. Porque por muitas vezes a nossa prática de vida é completamente diferente daquilo que nós temos aprendido, ouvido da palavra de Deus, nas pregações em nossos cultos. E como bem tratado aqui no texto, um dos grandes motivos pelo qual a nossa prática ela é diferente daquilo que nós aprendemos é por causa da idolatria em nosso coração. Aí talvez você diga: pastor, não pode ser, eu não tenho idolatria, eu não me prostro diante de uma imagem de escultura. Queridos, quando nós falamos em idolatria, as pessoas imediatamente associam a alguém se ajoelhando e se prostrando diante de uma imagem de escultura. Idolatria está para muito além destas coisas. Idolatramos as redes sociais. Idolatramos filhos, idolatramos esposas, maridos, idolatramos família, idolatramos dinheiro, bem-estar, tantas coisas. Todas as coisas que tiram Deus do centro da nossa vida podem e devem ser considerados como idolatria. Por isso Paulo faz questão aqui de justificar a sua exortação ao dizer que o evangelho lhes foi pregado para que eles se apartassem de coisas vãs. Aqui está a idolatria. As coisas vãs desta vida, tudo aquilo que nos tira a atenção do culto, tudo aquilo que nos tira a atenção de Deus, tudo aquilo que torna-se prioridade nas nossas vidas, fora da divindade. Queridos, tudo nesta vida que não seja para a glória de Deus são coisas vãs e que nos levam à idolatria. Faça o seguinte simples exercício. Em toda a prática de sua vida, em toda decisão que você tem que tomar na sua vida, veja se Deus será glorificado. Se não será glorificado, certamente são coisas vãs. Que o Senhor nos desperte e nos livre de sermos lançados à nossa própria sorte, que é o que ele trata aqui, o apóstolo Paulo, tratando com este povo, quando ele diz no verso 16, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. O que ele está querendo dizer? Quando o povo resolve dar atenção às coisas vãs, esquecendo-se de Deus, o que Deus faz? Deus então lança-os à própria sorte. A ideia aqui é a seguinte: é isso que você quer mesmo? Então olha, vai. Quantas vezes Deus tem permitido irmãos nossos baterem cabeça nessa vida, para que eles aprendam, para que eles observem as terríveis escolhas que eles têm feito em seus dias. Verso 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, se no verso 16 o apóstolo Paulo fala que Deus deixa os homens à sua própria sorte, por conta de suas escolhas, por conta de desprezar o Senhor, no verso 17 ele vai dizer o seguinte: mas ao mesmo tempo o Senhor nunca deixou de mostrar para as pessoas, de revelar às pessoas quem Ele é, o quão Ele é abençoador, o quanto Ele guarda, o quanto Ele tem misericórdia das nossas vidas. Queridos, o intuito de Paulo aqui no verso 17 era de mostrarem como Deus procura sempre se revelar ao homem por meio das coisas que foram criadas, que é o que está aqui no verso 17 e que é o que o apóstolo Paulo vai tratar sobre isso em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20, que eu vou ler agora, quando ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aqui no verso 17 ele vai citar a chuva, os frutos no tempo da colheita, enfim, quando Deus
de fato sustenta a nossa vida, sustenta a vida do crente e do ímpio, inclusive. Deus sustenta a vida do ímpio. Ora, a mesma chuva que cai na nossa lavoura do crente justo é a chuva que cai aí, queridos, na lavoura do mais terrível pecador. E aí Paulo vai concluir no verso 20 de Romanos, ainda aqui no capítulo 1 de Romanos, dizendo o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E aí Paulo conclui dizendo: tais homens são por isso indesculpáveis. Se a mente de muitos tem focado em coisas vãs, esquecendo-se de Deus, o Senhor está dizendo aqui, no verso 17 do nosso texto de Atos, como em Romanos 1, 19 e 20, que o Senhor tem demonstrado a este mundo que Ele é um Deus bondoso, misericordioso e que sustenta este mundo. E aqueles que o rejeitam, portanto, tornam-se indesculpáveis de sua terrível atitude, proposta de vida. Queridos, é Paulo dizendo mais ou menos assim: depois não digam que Deus não avisou. Não há desculpas para rejeitar a Deus. Não há desculpas, aqui no nosso sentido do nosso texto, também não há desculpas para não se obedecer ao ensino da palavra de Deus. Não há desculpas para não praticar o ensino da palavra de Deus. Que o nosso viver de fato esteja em conformidade com o Evangelho de Cristo. Verso 18, por fim, dizendo isto, ou seja, ensinando estas coisas, esclarecendo estas coisas para aqueles homens, dizendo: olha, não é desta maneira, o Evangelho que nós te pregamos não é para que vocês se atenham a coisas vãs. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Queridos, olha como nós encerramos aqui o nosso texto. Vamos aqui tentar trazer uma aplicação para as nossas vidas. Quantas vezes pregamos e pregamos os ensinos do Evangelho, e é com dificuldades que muitos irmãos colocam em prática tais ensinos. Entendeu aqui a associação que nós estamos fazendo? Paulo explicou tudo para eles, e mesmo depois de explicar tudo, que eles, olha, nós somos homens como vocês, a nossa pregação, vocês estão achando que nós somos deuses? Não, só existe um Deus, é o nosso Senhor, que nós estamos aqui apresentando para vocês, portanto não façam isso. Mesmo explicando tudo isso, mesmo explicando todas essas coisas, o texto diz que foi com dificuldades que eles não sacrificaram a Paulo e Barnabé. Então, qual é a aplicação para nossas vidas hoje? Pregamos e pregamos o Evangelho. Ouvimos e ouvimos da pregação do Evangelho. E é com tanta dificuldade que nós colocamos em prática tais ensinos. Por que isso acontece nos nossos dias, queridos? Por que isso é uma constante no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Queridos, por vezes eu, como pastor, eu tenho esta terrível frustração. Quando eu vejo ovelhas minhas, pessoas a quem eu prego o Evangelho, quando eu vejo em práticas de vida, em que eu olho e eu digo assim: meu Deus, eu ensinei para ela não fazer isso. E ensinei 2, 3, 4 vezes, 10 vezes. E as pessoas insistem na mesma prática de pecado, repetindo erros, como crianças que não conhecem o Evangelho. Por que isso acontece em nossos dias? Por que isso acontece, pastor? Por que as pessoas não conseguem manter uma vida santa e repetem os mesmos erros? Eu vou tentar responder aqui, queridos, de 3 maneiras. Por que nós insistimos tanto em pecar os mesmos pecados? Vamos lá, a primeira resposta: porque nós não lemos. Porque os crentes de nossas igrejas não leem a Bíblia. Isso é um fato. E se não lê, não vai aprender.
Porque os ensinos de Deus estão transcritos na palavra. Então, em primeiro lugar, porque nós não lemos. Segundo lugar, porque nós não aprendemos, é uma sequência natural. Porque por muitas das vezes, queridos, quando nós estamos no culto, dentro da igreja, quando a palavra é pregada como neste momento, quantas vezes nós vemos crentes viajando, com as mentes distantes, pensando nos problemas em que eles têm enfrentado. E aí eu vou te dizer o seguinte, você sabe o que significa isso? Idolatria. Como assim, pastor? É exatamente isto. Idolatramos quando estamos num culto, no momento da pregação, e estamos pensando nos nossos problemas. Você só está pensando em você. Você está idolatrando a sua vida, porque você só está preocupado com o seu bem-estar, com as suas dívidas, com a sua saúde, seja lá o que for. Idolatria. Porque no momento de culto, da exposição da palavra de Deus, é momento do povo se aquietar para tudo. O meu Deus está falando e a minha atenção precisa ser necessariamente toda voltada para Ele. É por isso que nós não aprendemos, quando nós não damos atenção, quando nós dormimos nos cultos. E a terceira resposta, por que insistimos tantos nos nossos pecados? Porque nós também não oramos. A falta de oração no meio da igreja é incrível, queridos. É incrível. Eu não vou me atrever a perguntar quantas horas por dia você ora. Quantas horas? É piada. Quantos minutos você reserva no seu dia para Deus, entre você e Ele, para abrir o seu coração, adorá-lo, falar sim dos seus problemas, pedir perdão pelos seus pecados. Queridos, uma vida de oração nos levará a boas práticas, nos levará a clamarmos a Deus para que aquilo que temos ouvido, que temos lido, que temos meditado, torne-se em prática da nossa vida. E você acha que porventura o Senhor não ouvirá esta oração? Se um filho teu te pede pão, você dará pedra para ele? Pois bem, queridos, tenha uma vida de oração e clame-as ao Senhor para que a sua vida seja santificada, para que você tenha verdadeira prática, condizente com os ensinos da palavra, e veja se o Senhor não te abençoará nestas coisas. Queridos, que o Senhor nos abençoe nesta reflexão. Acho que eu falei um pouco demais, não sei, nem estou olhando no relógio, mas que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça olhar com atenção para aquilo que nós temos aprendido aí ao longo das nossas semanas no livro de Atos, a fim de que isso se torne prática na nossa vida. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.